Olá a todos, eu me chamo Davi Léo Souza. Quero primeiramente agradecer o convite dos organizadores da Jornada Nacional Multidisciplinar em Doenças Crônicas por ter me convidado para dar essa palestra. Então a gente vai falar um pouco sobre a importância das atividades físicas em doenças crônicas. Aqui eu trago um pouco para vocês a apresentação sobre minha trajetória acadêmica e profissional. Eu sou graduado em fisioterapia pelo Centro Universitário Santo Agostinho desde 2017. Tenho mestrado em Ciências de Saúde pela Universidade Federal do Piauí e pós-graduação em fisioterapia traumato-ortopédica com ênfase em terapia manual pela Universidade Estadual do Piauí. Pós-graduação em fisioterapia traumato-ortopédica e desportiva pelo Centro Universitário Uninova FAP. Atualmente sou revisor dos periódicos da Revista Brasileira de Educação Física e Esporte da USP, da Revista de Saúde Pública do Paraná, Revista de Casos e Consultorias da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do periódico Advances em Reumatologia, da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Eu sou fisioterapeuta do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, que é o NASF, e do Polo de Academia de Saúde, em Ipiranga do Piauí. Já fiz algumas atuações em modalidades off-road, entre elas no Rally RN 1500, que é um Rally Cross Country realizado no estado do Rio Grande do Norte, Paraíba, Picos Pro Race, que é uma prova de mountain bike, e do Rally dos Sertões, também um Rally Cross Country realizado em vários estados brasileiros. Então a gente vai entender um pouco sobre o que é atividade física. A atividade física é importante para o pleno desenvolvimento humano e ela deve ser praticada em todas as fases de vida e em diversos momentos. A atividade física é um comportamento que envolve os movimentos voluntários do corpo com gasto de energia acima dos níveis de repouso, que vai promover interações sociais e com o meio ambiente. Então, a atividade física é todo e qualquer movimento que envolve o nosso movimento do corpo, esses movimentos naturais, e que vai gerar um gasto de energia acima dos níveis de repouso, promovendo assim benefícios para a saúde e para a interação com o meio ambiente social que essas práticas vai estar promovendo. Então, a atividade física ela é indispensável para o ser humano, visto que é uma característica evolutiva, né? Desde a humanidade, desde o início da humanidade, na nossa evolução, a gente precisa se movimentar, né? Seja para conseguir alimentos, para realizar as atividades. Então, é um comportamento indispensável. Então aqui a gente deve entender primeiro o que é atividade física e exercício físico. Então existe uma diferença entre esses dois e que é importante a gente ficar ciente. Todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. Pois bem, como eu falei no slide anterior, a atividade física é qualquer movimento, né, voluntário que a gente vai estar realizando que envolve gastos energéticos acima dos níveis de repouso. Já o exercício físico, ele é um tipo de atividade física que ela deve ser planejada, estruturada, repetitiva, que tem o objetivo de melhorar ou manter as capacidades físicas do nosso organismo. Então é importante a gente ter essa compreensão. O exercício físico já é uma atividade que ela deve ser elaborada, né, pelo profissional de saúde e assim promover melhoria ou manter nossas capacidades físicas, seja ela para perder peso, para melhorar a saúde. Então, o exercício físico tem essa finalidade. Então, aqui é importante a gente entender sobre as capacidades físicas. Essas capacidades ajudam a controlar o peso, manter os músculos fortes, o coração saudável e melhorar atividades do dia a dia e prevenir doenças. Então a gente vai ver um pouco sobre quais são essas capacidades físicas. Uma delas é a aptidão cardiorrespiratória, que é a aptidão cardiorrespiratória que nos permite, né, a se deslocar de um local a outro sem estar cansado,
então esse condicionamento do nosso sistema cardiorrespiratório. A flexibilidade é o que nos permite a pentear cabelo, a esticar o braço para pendurar uma roupa ou para pegar uma coisa numa estante, para ficar de cócoras, e é indispensável para o pleno funcionamento do nosso corpo. A força muscular, ela é responsável por fazer a gente transportar e carregar qualquer objeto que tenha peso, né? Seja alimento, seja carregar alguém no colo. E o equilíbrio, que é o que faz manter nossa postura, seja sentado, seja em pé. Então é o que vai fazer a gente manter o ortostatismo, né? E a marcha sem cair, sem tropeçar. Então o equilíbrio é o que vai nortear a nossa postura. Então, a gente entendendo essas 4 capacidades físicas, a gente consegue compreender a importância dessas capacidades na hora de prescrever uma reabilitação, na hora de prescrever um exercício ou de orientar uma atividade física. Então é importante a gente trabalhar em cima dessas capacidades, porque são essas capacidades que nos fazem realizar nossas atividades da vida diária. Então aqui a gente vai entender um pouco sobre a intensidade de esforço. Essa intensidade de esforço ela é fundamental para que a gente consiga prescrever exercícios adequados, nortear uma reabilitação. Então existe 3 intensidades de esforço físico, que é a leve, a moderada e a vigorosa. Essas intensidades a gente pode ter alguns parâmetros para que a gente compreenda e entenda qual é a atividade que aquele paciente está realizando naquele momento. Então a gente sabendo dessa intensidade de esforço físico, a gente consegue progredir os nossos treinos, a nossa reabilitação e assim fazer um programa de tratamento seguro, com segurança. Aqui a intensidade leve, ela exige o mínimo de esforço físico e causa pequeno aumento da respiração e dos batimentos do coração. Então essa intensidade ela é bem leve, são exercícios que a gente está realizando no dia a dia, atividades físicas que a gente realiza no dia a dia da gente. E durante essa atividade, para a gente ter um norte, para a gente se nortear, a pessoa ela vai conseguir conversar com a gente e até mesmo cantar uma música. Então é uma atividade que não requer muito esforço e a pessoa consegue conversar e cantar normalmente. A moderada ela já exige mais esforço físico, faz você respirar mais rápido do que o normal e aumenta moderadamente os batimentos do coração. Então essa atividade física ela já requer um esforço maior, a pessoa vai sentir os batimentos do coração mais acelerados, a respiração, e dessa forma a pessoa vai conseguir conversar com a gente, mas não consegue cantar, porque o cantar já exige um esforço maior e nessa atividade moderada a pessoa não consegue. Então, para a gente ter esse norte, a gente se nortear, a gente pode pedir a pessoa para cantar uma música para a gente ver qual é a intensidade que ela está fazendo naquele momento. Já a atividade vigorosa, ela exige um grande esforço físico, faz você respirar muito mais rápido do que o normal e aumenta muito os batimentos do coração. Essa intensidade de esforço não permite com que a pessoa cante ou muito menos converse durante essa atividade física, ou o exercício. Então, esses 3 níveis de intensidade é indispensável para a gente entender, para que a gente consiga prescrever treinos adequados, principalmente quando a gente fala nos pacientes com doenças crônicas, É muito importante a gente compreender isso para que a gente consiga orientar um treino eficaz e com segurança. Então, por que fazer atividade física? Então, existe evidência científica que a atividade física ela previne e diminui a mortalidade por diversas doenças crônicas. Então, a hipertensão, diabetes, doenças do coração e alguns tipos de câncer, como câncer de mama, estômago e intestino. Então, os pacientes com doenças crônicas, eles devem praticar atividade física para melhorar
os níveis glicêmicos, a pressão arterial e assim evitar complicação. Então é indispensável para essa população realizar a atividade física. Então aqui a gente chega numa grande dúvida que os pacientes chegam para a gente, né? Quanto tempo de atividade física fazer, né? Então essa é uma dúvida muito grande. Eu trago aqui as recomendações da Organização Mundial da Saúde e ela fala que para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos deve-se praticar pelo menos 60 minutos por dia, atividade física de moderada a vigorosa intensidade, ao longo da semana. A maior parte dessa atividade física deve ser aeróbica. Então, esse tempo de atividade física pode ser tanto para prevenção dessas doenças crônicas como para tratamento, né? Para melhoria da saúde. E a gente sabe que é muito frequente problemas de diabetes, principalmente em crianças e adolescentes. Então, esse tempo de recomendação pode ser para a prevenção, mas também para tratamento, né, para melhoria da saúde desses pacientes que já têm esse problema crônico, essa enfermidade crônica. Então, aqui ela recomenda prioritariamente para esse grupo exercícios aeróbicos, que é andar de bicicleta, nadar, correr, caminhar, mas que também pode ser realizado treinos de força muscular, né? Principalmente para grandes grupos musculares, membros superiores, membros inferiores, pelo menos uma vez na semana pode ser introduzido esses exercícios para força muscular. Aqui eu trago um artigo científico que fala sobre a importância de introduzir exercícios de coordenação motora e também exercícios de habilidades de coordenação para crianças, evitar assim algumas lesões. Então é um estudo alemão que já é um pouco antigo e ele alerta essa necessidade da introdução de exercício logo na fase de criança, né? Na infância. Então, depois da investigação desse estudo e vendo os benefícios, a Alemanha ela implementou parques infantis que são projetados para ensinar as crianças a desenvolver habilidades de gerenciamento de risco. Pois bem, aqui eu trouxe para vocês algumas imagens e foi esse um dos brinquedos que foi instalados no parque, na qual a criança vai ser exposta a um risco, né? Ele vai ter que escalar essa rede, essa tela até chegar no escorregador. Então esse foi um dos brinquedos, né, instalados por todos os parques infantis na Alemanha. Então o que é que tem a ver isso com as doenças crônicas? Foi observado que as crianças que praticavam esse tipo de exercício chegavam numa vida adulta mais saudável, né, com menos hipertensão, menos diabetes, menos problemas cardíacos. E também prevenindo quedas, acidentes, traumas decorrentes, né, de falta de equilíbrio. Então, esse estudo aponta essa necessidade de ser implementado logo na infância exercícios, atividades que desenvolvam o equilíbrio, a coordenação motora em crianças, prevenindo assim doenças futuras. Então, continuando aqui no tempo de atividade física para adultos de 16 a 64 anos, é recomendado pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade ou pelo menos 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de vigorosa intensidade. Então aqui a gente está vendo a intensidade que a gente viu lá atrás, por isso que foi importante a gente entender essas intensidades na hora da gente orientar, na hora da gente prescrever essas atividades físicas, que a gente consiga, né, atingir essas intensidades. Então, além das atividades aeróbicas, é recomendado também 2 dias na semana de atividade de fortalecimentos musculares, principalmente para os grandes grupos musculares, né? Membros superiores, membros inferiores e troncos.
é indispensável para essa população adulta. Os idosos, ele traz as mesmas recomendações, essa cartilha. Então, para idosos de 60 anos ou mais, é recomendado pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade, ou pelo menos 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de vigorosa intensidade. Então, essas são as mesmas recomendações para os adultos. Além das atividades aeróbicas, é recomendado também, pelo menos 2 dias na semana, exercícios de fortalecimento muscular e pelo menos 3 dias na semana ser introduzida atividades físicas multicomponentes, que enfatizam o equilíbrio, a funcionalidade e o treinamento de força com moderada intensidade ou mais. Então é importante introduzir esses treinos que trabalham o equilíbrio, esses exercícios multicomponentes nessa faixa etária, porque a gente sabe que com o passar do tempo, a idade, os idosos eles vão perdendo essa capacidade do equilíbrio, né? Então eles têm mais déficit de equilíbrio, são mais sujeitos a quedas e então a introdução desses exercícios é indispensável. Então todo movimento conta, mesmo que se não se atinja o tempo recomendado. Então é indispensável a prática do exercício e a gente viu nesses slides anteriores que é importante se atingir, né, aquele tempo. Mas se a pessoa não conseguir, não tem problema, né? Qualquer movimento conta, mesmo que se não se atinja aquela recomendação. Fazer qualquer atividade física no tempo e lugar em que for possível é melhor do que não fazer. Então sempre fazer, não é desculpa, né? Falar que não pode pagar ali por uma certa atividade, ali academia ou um programa de reabilitação. Isso não é desculpa, então é fazer qualquer atividade que já vai ter benefícios para a saúde, principalmente no controle dessas doenças crônicas. Praticar atividade física é importante para a vida. Mesmo ao praticar pouca atividade física, os participantes eles podem obter benefício para a sua saúde. Então não é preciso se atingir aquele tempo, não é preciso fazer determinada atividade, e sim fazer, né? Que qualquer atividade, qualquer tempo já vai trazer benefícios para a melhoria da sua saúde. As possibilidades de exercício são muitas, né? Existem os exercícios que não requerem a orientação de um profissional, que é a caminhada, andar de bicicleta, dançar, passear com animal de estimação e alguns esportes. E existem as atividades que são orientada por um profissional, né? Que são os exercícios físicos, como a ginástica, a musculação, a hidroginástica, o treinamento funcional, pilates e o yoga. Então, existe uma gama de possibilidades de exercícios físicos e de atividade física que a gente pode estar orientando, prescrevendo para esses pacientes com doenças crônicas e eles vão ter benefícios advindas dessas atividades. Então, como se deve orientar a prática de atividade física? Aumentar aos poucos a quantidade e a intensidade, então isso é indispensável. A gente sempre tentar aumentar a quantidade, seja o número de atividades físicas que é praticado por semana, ou mesmo a carga, ou o tempo dessa prática, é indispensável que a gente consiga orientar e prescrever, né? E realmente introduzir esse aumento da quantidade e intensidade dos exercícios físicos. Nunca é tarde para começar, então qualquer faixa etária a pessoa pode começar, mesmo os idosos, a partir de 90, 100 anos, não é desculpa para não introduzir atividades para essa população, fazer qualquer atividade física. Então não é obrigatório, como eu acabei de falar, que seja feita aquela atividade física determinada que um profissional orientou. Não, é a atividade que o paciente se sinta bem. Ao orientar a atividade física, sempre respeitar o limite de cada pessoa. Então isso é importante, fazer uma avaliação prévia ali da pessoa, analisar tudo direitinho para que se oriente, para que se prescreva uma atividade segura. Orientar diferentes tipos de atividade física para encontrar aquela que o praticante mais gosta, então isso é importante.
orientar uma atividade física que a pessoa gosta, que a pessoa se sinta bem, não querer, né, fazer uma atividade que a pessoa não goste, mesmo a gente sabendo que vai fazer o bem, que vai fazer melhor, que vai ser bem melhor ele praticar determinada atividade, mas se ele não se encaixa, se ele não se sente seguro ou se não se sente confortável, fazer uma que ele goste. É normal sentir um pouco de dor, né, após a prática da atividade física, principalmente aquele grupo que é sedentário e começou a fazer atividade, isso é normal. Então aqui eu trago alguns pontos importantes: beber água antes, durante e após a prática de atividade física, ter uma alimentação adequada e saudável sempre que possível. Quanto maior a quantidade de atividade física praticada, maior são os benefícios para a saúde. As atividades físicas que vão além do lazer, como os deslocamentos diários para o trabalho ou estudo, e as tarefas domésticas como cortar a grama, passar o pano na casa, elas também são contabilizadas, são atividades boas que os pacientes, nossos clientes, eles podem sim estar realizando e que tiram benefícios, né, para a sua saúde. Então a gente tem muita queixa de pacientes que realizam, né, essas atividades, principalmente da agricultura, atividades domésticas, que sentem dor, algum incômodo durante, e a gente deve orientar que o exercício vai ajudar, né, a manter o corpo mais fisicamente ativo e assim preparar para aquela atividade física. Assim como também preparar para essas atividades da vida diária. Então a gente deve ressaltar essa importância dessas atividades, mas se o paciente tiver algum incômodo, alguma queixa, que procure um profissional adequado para fazer treinamentos funcionais para passar a realizar aquela atividade sem grandes danos, né, para o seu corpo, para o seu organismo. Então, a gente deve se atentar a esses pontos. Seguindo em pontos importantes, é evitar aprender a respiração, a fazer atividade física, isso é muito comum, a gente vê muito. Para a prática de atividade física, usar roupas leves e calçados confortáveis, isso é uma orientação muito importante para os pacientes que têm diabetes. Geralmente o paciente, quando descobre o diabético, o médico ou ali o profissional vai orientar que ele comece a atividade física, né? Justamente para controlar esses índices glicêmicos. E esses pacientes não se atentam para uma roupa confortável, principalmente quando se fala em calçado, né? Então, muitos desses pacientes diabéticos passam a caminhar e termina gerando algum calo ali no pé por conta do calçado inadequado, né? Calçados apertados ou que não são apropriados. E ali pode gerar um ferimento. A gente sabe que esses pacientes com diabetes têm dificuldade na cicatrização tecidual e termina gerando ali um ferimento. O paciente tem que parar de praticar atividade física e isso gera mais dano à sua saúde. Então é uma informação bastante simples, bastante comum e que faz toda a diferença, né? Então orientar, ressaltar essa importância desses pacientes com diabetes, utilizar calçados confortáveis, evitando assim esses agravos de calo, de algum ferimento no pé. Então aqui eu trago algumas informações adicionais. Ter um dia a dia fisicamente ativo é bastante seguro, mas é importante observar sinais e sintomas, em especial se houver algumas doenças crônicas ou outras condições de saúde. Então, esses pacientes que têm essas doenças crônicas, elas podem desenvolver dores, tonturas, náuseas e desconforto durante essa atividade física, durante as práticas dos exercícios. Então, é importante a gente orientar esses pacientes que a qualquer sintoma desses, se forem persistentes, que procurem a ajuda de um profissional qualificado para descobrir ali, investigar aquela ocorrência e assim realizar um treino mais seguro, uma atividade física segura. Então isso jamais deve ser negligenciado. E lembrando que o exercício é bastante seguro, né? E que esses pacientes devem sim praticar, mas observar esses sintomas.
Então, como eu falei, a preocupação com lesão, problemas de saúde não deve impedir você de praticar atividade física. Então, essa é uma queixa muito comum dos pacientes crônicos, principalmente com hipertensão, por medo de elevar ainda mais a pressão, né, durante esse exercício. A gente sabe que durante a atividade física os índices da pressão arterial tendem a subir, mas a gente deve orientar, né, a esses pacientes que o exercício físico, apesar de subir ali na hora daquela atividade, após essa atividade, esses índices eles tendem a se manter estável, né, nos índices normais que é recomendado. Então, não existe essa preocupação, né, esse medo por não querer fazer essas atividades por conta desse medo de agravar ali alguma situação, não, pelo contrário, o exercício físico ele vai auxiliar no controle tanto das taxas glicêmicas como dos índices de hipertensão. Então, é uma informação bastante relevante que a gente pode estar orientando aos pacientes. Então, aqui eu trago uma regra de ouro que fala sobre a prática de atividade física, que ela deve ser um hábito incorporado na rotina. Ela é fundamental na prevenção e controle de doenças, principalmente as doenças crônicas, assim como para a saúde de uma forma geral. Então, a prática de atividade física ela deve ser introduzida como uma rotina, né? Um hábito, uma coisa que deve ser feita diariamente, como uma rotina, uma obrigação. Então, a gente deve orientar essa prática como um hábito, tentar introduzir essa atividade na vida dos pacientes. É indispensável para a regulação dessas taxas alteradas por conta das doenças crônicas. A atividade física ela é uma das saídas para uma melhor qualidade de vida desses pacientes. Então aqui eu trago as referências para vocês e para melhor visualizar eu trouxe aqui os dois guias que eu utilizei para compor esses slides. Um deles foi as diretrizes da Organização Mundial da Saúde para atividade física e comportamento sedentário e o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, do Ministério da Saúde. Então, esses guias estão de fácil acesso na internet, qualquer pessoa pode estar pesquisando e acessando ele. Ele traz recomendações muito importantes, né? Recomendações que vale muito a pena a gente ler, a gente estudar direitinho essas recomendações para que a gente possa estar orientando adequadamente essa prática de atividade física e exercício físico. E muito obrigado pela atenção de todos e estou disponível. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, estou disponível para que a gente possa dialogar e sanar essas dúvidas.